E nós agora também vamos buscar a edificação do Senhor, buscar a sua santa e doce palavra para nos instruir, para nos direcionar, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. E hoje nós vamos dar início a uma nova série de mensagens. Nós vamos tratar desse tema. Quem é Ele? Quem é Jesus? Nós vamos conhecê-lo através do que a palavra diz a seu respeito. Mas não a simples palavra. Nós vamos ver o que o próprio Cristo diz a seu respeito. O que o próprio Jesus diz a respeito de si. É lógico, queridos, que nessa série nós não vamos esgotar o tema. Nós não vamos falar tudo o que o próprio Cristo diz a respeito de si. Então, como que nós selecionamos aqui? Qual foi o critério? Nós buscamos, eu busquei abordar aqui os temas ou os títulos que Jesus dá a si próprio, os que são menos abordados, aqueles que são menos tratados, né? Nós vamos na internet, nós vamos em outros materiais aí, nós encontramos muita coisa. Porém, há alguns que são menos abordados, uns que são menos trabalhados. E esses nós temos então buscado trazer para que você conheça e para que você saiba o que as Escrituras dizem a respeito de Cristo, o que o próprio Senhor diz a respeito de si. E qual é o nosso objetivo com isso? O que nós queremos? O que eu quero transmitir a você nesse tempo que nós vamos trabalhar esse tema? Eu quero que você saiba responder a todos quanto desejam conhecer a Jesus, quem Ele é. Eu sei que em algum momento o Senhor vai colocar alguém diante de você que vai perguntar: quem é esse Cristo? Quem é esse Cristo que você crê? Me fale um pouco mais a respeito dele. Mesmo que essa pessoa já tenha uma religião, mesmo que essa pessoa já tenha um credo, com certeza, em algum momento pedirão razão da nossa fé. Quem é Jesus? E nessa hora muitos de nós se apavoram. E agora, o que eu vou dizer a respeito dele? Com esse material, você vai ter mais conteúdo para poder falar de Cristo Jesus. Porque na realidade, é dele que nós precisamos falar. É o evangelho dele, é a pessoa dele que nós precisamos apresentar às pessoas. As pessoas precisam conhecer a Jesus. As pessoas precisam saber quem Ele é. As pessoas precisam conhecer. E muitas vezes eu tenho visto um Cristo ser apresentado distante da verdade da palavra de Deus. As pessoas apresentam um Cristo que é distoante do que a palavra prega, do que a palavra ensina. As pessoas têm ensinado sobre um Cristo extremamente servil, mas Cristo não servia, pastor? Sim, ele servia. Ele mesmo diz, né, maior é aquele que serve. Mas um Cristo serviu não à vontade do Pai. As pessoas têm pregado um Cristo serviu à vontade dos homens. Um Cristo sujeito à vontade de homens. Outrora, eles têm apresentado um Cristo dono da casa da moeda, que a todos enriquece, que a todos acrescenta dinheiro. Um Cristo mais parecido com Silvio Santos e os seus aviãozinhos. Quem quer dinheiro? E as pessoas têm conhecido a Jesus dessa maneira. Mas é isso que a palavra tem ensinado? É esse Cristo que a palavra tem trazido? Muitas vezes nós não sabemos responder. Estamos equivocados, porque não conhecemos a verdade. Não conhecemos a palavra. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Vamos conhecer as Escrituras? Quero te convidar que você venha comigo. Abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 8. Nós vamos ler dos versos de 21 até os 59. João, capítulo 8, o Evangelho de João, capítulo 8, os versos de 21 até os 54. Para dar a primeira resposta. Quem é ele? O eu sou. Nesse texto, se vocês quiserem projetar, pode projetar, porque eu não coloquei nos slides, tá? É muito grande o texto, ia ficar passando muito slide aqui. E eu também queria ler na palavra mesmo, aqui na Bíblia, né? Então, eu não tenho. Então, se você não tem, eles vão projetar aqui para você, João 8, do 21 ao 59.
Eu vou lendo aqui, depois eles acham para você. Se você está com a tua Bíblia, acompanhe comigo. Jesus defende a sua missão e autoridade. De outra feita, lhes falou dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podereis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: quem é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Verso 30. Dita essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Os escravos não ficam sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Verso 40. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem? E porque sois incapazes de ouvir a minha palavra? Mas sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhes disseram: porventura não temos razão em dizer que é samaritano e tens demônio? Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honra meu Pai e vós me desonrais. Verso 50. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará da morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus:
Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, se alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Tua palavra é alimento para a nossa alma. E como nós vimos aqui, Senhor, conhecendo a verdade, nós seremos verdadeiramente libertos. Que nessa noite, ó Pai, esse poder transformador e libertador da palavra venha sobre as nossas vidas, nos impacte, nos transforme. Faça de nós, ó Pai, novas criaturas. E que nós possamos conhecer o Teu poder, conhecer quem Tu és, o grande Eu Sou. O Eu Sou enviado de Deus para transformar as nossas vidas. Que nós possamos acreditar, que nós possamos ver e que a Tua glória se manifeste a nós a cada dia, no nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. Quem é Ele? Jesus fala nesse texto que Ele é o Eu Sou. Para você entender um pouco o que está acontecendo aqui, Jesus está num embate com a seita dos fariseus e também dos escribas. Os fariseus eram uma seita que havia surgido muito provavelmente depois do exílio babilônico, era uma seita judaica, e eles tinham dentro da sua religião, dentro da sua fé, várias crenças. Eles criam em anjos bons, eles criam no poder de Deus. Porém, eles transformaram os ritos e os conceitos judaicos na sua regra de fé e prática. Apesar de terem conhecimento das Sagradas Escrituras até aquele momento, o que eles tinham como Sagradas Escrituras, a Torá, as leis do Antigo Testamento, os escritos dos profetas, né? As leis dos profetas, eles tinham crença nisso, mas, para eles, acima disso, estavam os ritos judaicos, ritos que eles haviam transformado, que eles haviam modificado para lhes agradar e para dar força à sua religião. E assim subjugar os outros, fazendo com que eles estivessem sujeitos às suas vontades e ao seu querer. Era assim dentro da seita dos fariseus. Os escribas eram homens versados, conhecedores da palavra. Eram homens que tinham um profundo conhecimento daquilo que estava escrito a respeito da vinda do Messias, aquilo que estava escrito a respeito da lei. Porém, a única coisa que eles tinham em mente era isto: a palavra, a lei, como algo frio e que não transformava o seu interior. E Jesus vem então e começa a ensinar a estes homens. Jesus começa a trazer vários ensinamentos. É nesse texto que nós temos aquela história muito interessante, uma história maravilhosa da mulher adúltera. Eu falei que se eu fosse um dos tradutores, né, da Bíblia, se eu fosse fazer uma revisão bíblica, eu tiraria esse título, a mulher adúltera, porque ela não é mais adúltera, ela foi perdoada, o Senhor transformou a vida dela, né? Mas isso é assunto para um outro momento. Mas é nesse texto. E João se preocupa em mostrar Cristo ensinando sobre o seu poder messiânico, sobre a sua missão e a sua ligação com Deus. E Jesus, então, está trabalhando com esse grupo, com esses dois grupos, os escribas e também os fariseus, num contexto do templo. Ele está ensinando aqui, ele está pregando a eles, ele está falando da palavra. E ele começa falando, nesse texto que nós lemos, a respeito da sua pessoa, de quem ele era e da sua filiação com Deus. E quando ele vai ensinando aqui a estes homens, falando de si, ele profere algo muito interessante. Eles perguntam, quem tu és? E ele responde, eu sou. E quando nós vamos buscar nos originais, o que Jesus diz com isso, lá no original, no grego,
Eu sou vem do grego ego, eimi. É uma palavra composta, como eu sou é uma palavra composta. No grego também, ego, eimi. E aqui, quando Jesus fala o eu sou, ele está falando da sua essência. Ele está falando da sua pessoa. Muito mais do que suas qualidades, os seus atributos, muito mais do que seus dons e talentos. Jesus está falando da sua essência, de onde ele veio, aonde ele estava ligado. Eu sou Deus, eu estou ligado a ele, eu faço parte dele, eu sou enviado dele para transformar a história das pessoas. E aqui começa então a nossa preocupação, e aqui começa então a busca pelo entendimento. Porque nós precisamos ter esse conceito dentro dos nossos corações. Quem é Jesus? Ele é o eu sou. E eu gosto muito, apesar de muitos estudiosos tentarem ligar esse texto, essa proclamação de Jesus a respeito do eu sou, a Êxodo 3,14, e lá em Êxodo 3,14 diz assim, olha, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Lembra dessa história? Quando Moisés está perguntando ao Senhor, o que eu vou dizer ao povo? E aí o Senhor falou, olha, você vai dizer isso e aquilo outro, mas e se eles perguntarem, você vem da parte de quem? E Deus fala a ele, do eu sou o que sou. Né? Muitos estudiosos tentam ligar esse eu sou de Cristo com esse eu sou do Êxodo. Mas eu gosto muito do que diz D.A. Carson. E Carson diz que esse eu sou aqui está ligado ao que Isaías diz a respeito de Cristo. Quando Isaías profetiza que viria um Messias da parte de Deus, Isaías usa esse termo, lógico, no hebraico, né? E ele vai falando que vai vir um Messias, que vai vir alguém da parte de Deus, que vai transformar a história. E ele diz que essa pessoa está ligada a Deus, faz parte de Deus. Né? E D.A. Carson, então, diz que esse termo que Jesus usa está ligado aos textos de Isaías 40 até Isaías 55. Com extrema proximidade de Isaías 43:10, que diz assim, olha, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo que estou indo até vós, por meio do meu enviado, por meio do meu filho. E que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum Deus haverá. Então João está bem alinhado com o que Isaías diz a respeito da divindade, a respeito de Deus, bem como também da autoridade de Cristo Jesus. E com isso temos então a base para aprendermos quem é Jesus, quem Ele é. E com isso, nós temos elementos para entendermos quem o Senhor é, ou o que Ele diz quando Ele proclama o eu sou. E a aplicação desse eu sou em nossas vidas e em nossa relação com o Senhor. E aqui eu quero que você preste bastante atenção, extrema atenção. Porque quando nós falamos, ou quando nós lemos esse texto, e vemos que Cristo fala eu sou, o eu sou revela algumas coisas para nós. Algumas coisas a respeito do Senhor. Em primeiro lugar, o eu sou revela que Jesus é o Messias esperado. Quando ele diz àqueles homens, olha, eu sou, ele está dizendo, eu sou o Messias esperado. Olha só o que diz os versos 24 e 25. Não fecha a tua Bíblia, por favor. Deixa aberta ela em João 8. Uns outros textos, talvez, que eu vá usar com você. Mas nos versos 24 e 25 ele diz assim, olha, por isso eu vos disse que morrereis, ou que morrereis, nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhes Jesus. Que é que desde o princípio vos tenho dito? O que é desde o princípio que eu tenho vos ensinado? Eu vos tenho falado que o reino de Deus chegou. Não é isso que Jesus vinha falando desde o princípio da sua mensagem, da sua pregação? Ele veio para instaurar o reino de Deus, não é? Ele veio para colocar, para trazer sobre a face da terra o reino de Deus. É isso desde o princípio que ele tinha falado.
Isso desde o princípio que ele tinha dito. Por princípio, aqui nós estamos entendendo o começo do ministério profético, do ministério de pregação do Senhor Jesus. E ele diz, olha, eu tenho anunciado o reino. E quem vai vir para... Esse reino é o reino de quem? É o reino do Messias. Do Messias anunciado lá em Isaías, do Messias anunciado lá nos profetas, do Messias que fora prometido desde a antiguidade. O eu sou é o Messias que se revela a vós outros hoje. E ele diz, olha, se vocês não crerem que eu sou o Messias, que eu sou o Salvador, vocês vão morrer eternamente. Então quando Jesus fala de si, olha, eu sou, ele está dizendo, eu sou aquele que fora prometido desde a antiguidade. Eu sou o Messias. E o mundo, queridos, o mundo que nos cerca, as pessoas que nos cercam, precisam conhecer esse Messias. Se nós queremos cumprir o ID, se nós queremos cumprir o chamado missionário que cabe a cada um de nós, se nós queremos proclamar as verdades de Cristo, nós precisamos ensinar ao mundo que o eu sou veio, e esse eu sou é o Messias da parte de Deus. É o Messias que salva, que transforma a história. Então, desde o princípio, Jesus anuncia ser o Messias esperado de Deus. E essa mensagem é muito forte no Evangelho de João. Por exemplo, João 1:23, também versos 29 e 45. Ele fala sobre a vinda do Messias. E Jesus então anuncia aqueles homens, mas também aquela geração que, sem crer nele, sem crer no eu sou, sem a fé que produz a salvação, eles não seriam salvos. E que só o Senhor poderia produzir essa fé no coração deles. E que também eles deveriam ser, ou deveriam crer no Cristo, o Messias de Deus. Nós precisamos saber disso. Eu e você, cada um de nós. Isso tem que estar muito claro para nós. Quem é Jesus? Ele é o eu sou. Lá em João 8, 24, 25, diz que ele é o sou. Ele é o quê? Ele é o Messias que veio para salvar todo pecador. Ele é o Messias que veio para salvar aqueles a quem ele elegeu para si. Aqueles a quem ele chamou para si. Aqueles a quem, desde toda a eternidade, ele tinha já no seu coração que seriam seus. As pessoas precisam saber disso. Que o Messias veio sobre a face da terra. As pessoas precisam saber que esse Messias, esse Salvador, esse transformador da história é Cristo Jesus. Isso fala muito também do Cristo como rei. Hoje pela manhã, estudando com os jovens, com os adolescentes, né, o pessoal que está na minha classe de discipulado, nós começamos a aprender sobre a deidade, sobre o reinado de Cristo Jesus. O governo do Deus eterno, a sua soberania. E as pessoas precisam saber disso, que é um rei, que é um Messias que veio para transformar a história. Nós precisamos saber disso. E a nós, que somos salvos nele, cabe muito mais do que saber. Muito mais do que uma teoria. Isso tem que ser real nas nossas vidas. Jesus é o Messias na tua vida. Ele transformou a tua história. Ele mudou o teu estado de pecado para um estado de vida eterna. Ele mudou o teu estado de morte para um estado de vida. Ou você ainda vive nos teus delitos e pecados, buscando satisfazer os desejos pecaminosos do teu coração? Ou para você Jesus é simplesmente um amuleto? Jesus é um símbolo. Como muitas religiões pregam, é um profeta iluminado. É alguém que tem belas palavras. Há no mercado livros que dizem que Jesus é o maior administrador que já existiu, o maior psicólogo que já existiu. Mas quando nós olhamos para a verdade do Evangelho, nós vemos que a qualificação de Jesus transpassa todo esse entendimento humano. Ele é o Messias, o Salvador, aquele que tem poder para mudar a história. E quando nós entendemos isso,
Nós paramos de querer colocar no lugar de rei homens. Nós paramos de querer dar solução a problemas que só o Senhor pode solucionar, querer colocar na mão de homens. Quer um exemplo para isso? Nós cristãos, que acreditamos na divindade do Messias, nós cristãos que acreditamos que o Senhor tem em suas mãos o poder da história, não vamos daqui a alguns dias para as urnas, querendo colocar homens para solucionar os nossos problemas. Pastor, mas como assim? Eu vou então votar em Jesus? Vou lá pôr na cédula lá, né? Jesus Cristo, número 33, aperta o verde e confirma. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Você vai lá cumprir o teu papel como cidadão, como cidadã. Se é que você vai, você também pode não ir, cabe você escolher isso. Mas quando você for lá, ou se você não for, você tem que ir no teu coração, entendendo que não vão ser os homens que vão mudar a história. É Deus que rege a história. É Ele que comanda todas as coisas. Inclusive, aquele ou aquela que ascender ao poder, chegará lá porque Deus assim o permitiu. Porque o Messias assim permitiu. Então, nós acreditamos que quando o Senhor Jesus fala, eu sou, Ele está dizendo, eu sou o Messias enviado de Deus. Porém, um problema se apresenta nesse texto. Aqueles homens não creem. Aqueles homens ficam furiosos. Tanto é que no desfecho do texto nós vamos ver que eles pegam em pedras e tem Jesus por blasfemador e eles tentam fazer o quê? Apedrejar a Jesus. Para eles aquela história não é verdadeira. Tu não és o Messias. Pelo contrário, tu tens demônio. E por que disto? O Senhor Jesus explica aqui. Muitas pessoas não conseguem acreditar no Messias porque isso não é despertado no coração deles mediante o poder do Espírito Santo. Muitos crentes não conseguem acreditar porque isso não é despertado no coração deles. O Senhor não suscita no coração deles a fé. E eles permanecem aterrados. O Senhor Jesus diz, vocês não creem por quê? Porque vocês são cá de baixo. Eu sou lá de cima. Só quem é lá de cima, ou seja, só quem recebeu em si uma nova natureza, só quem é nova criatura, só quem é convertido, mudado pelo poder do Evangelho, vai entender essa verdade. Por isso muitas pessoas, domingo a domingo, semana a semana, se assentam nos bancos das igrejas e não têm uma vida transformada. Por quê? Porque não foram tocados pelo Espírito do Senhor. São cá de baixo, aterrados, preocupados com as coisas desse mundo, com uma visão terrena, afundados nesse mundo, preocupados consigo mesmo. Eles não acreditam no ego em mim, no eu sou, mas eles acreditam no ego, no eu, no homem. Paulo vai dizer que eles têm o seu Deus no seu próprio umbigo. Pastor, e como eu faço quando eu anuncio o Evangelho para uma pessoa que não crê? Ore por ela. Apresente o Messias. Tá, mas e se ele não salvar? Ele é soberano, querido, ele pode querer condenar. Eu sei que isso soa meio doído a alguns ouvidos, mas essa é a verdade. Hoje eu estava lendo Romanos 9, ao mesmo tempo que meu coração rejubilava, eu tinha uns 3, 4 tipos de medo. Porque ali o Senhor fala assim, olha, eu tenho barro nas mãos, vocês são o barro. Eu tenho na mão, eu faço vasos de honra e de desonra. O que nós precisamos fazer? Apresentar o Messias. Falar dele. Jesus apresenta aqui aos escribas e fariseus o Messias vindo da parte do Pai. Quem é? Eu sou. O que vos fala é... Nós não acreditamos em demoniado. Vocês são daqui desse mundo. Vocês são aterrados. Só os que estão lá de cima vão acreditar. E nós precisamos então dizer. Então, quando Jesus fala, eu sou, ele apresenta em primeiro lugar o Messias vindo da parte de Deus. Mas quando ele diz eu sou, uma segunda coisa nos é revelada. O eu sou revela que Jesus é o Rei da Glória. Ele tem em si a glória vinda do Pai. Olha o que nos diz João 8, 28. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo,
mas falo como o Pai me enviou. E quando o Senhor Jesus afirma, quando levantardes o Filho do Homem, podemos ter a ideia de sua elevação à glória dos céus, após a vitória da cruz. Alguns estudiosos creem que Jesus está falando aqui de quando levantarem ele no madeiro, quando o pregarem, e ele no madeiro fosse levantado. Porém, há outros estudiosos, e eu concordo com esses, que Jesus está falando aqui da sua ida aos céus. Depois do episódio da cruz. Depois de todo o fato consumado. E quando ele estiver assentado à destra de Deus Pai, ele já está lá. Vocês saberão que eu sou. Quem tu és, então? O Rei da Glória. Paulo, em Filipenses 2, 9 e 10, num cântico que era cantado na igreja primitiva, ele fala que as pessoas saberão que ele é o Cristo, o grande eu sou, o Rei da Glória enviado do Pai. Por quê? Porque eles saberão que esse nome é o nome que está acima de todo o nome. Esse é o nome da majestade, do Rei da Glória. Jesus é o enviado então do Pai, em toda a glória e majestade sublime. Aqueles homens não conseguiam ver ou entender isso, pelo fato de serem deste mundo, de estarem aterrados, como o Senhor afirma no verso 23. Eles não podiam entender essa glória, esse Rei. E dessa maneira, eles também não poderiam aceitar o domínio de Cristo sobre suas vidas, o comando de Cristo sobre as suas vidas. E aqui mostra uma verdade existente na vida de muitos de nós. Há muitas pessoas que se rebelam contra o domínio e o reinado de Cristo Jesus. Não querem viver uma vida segundo o seu propósito e a sua vontade. Querem fazer que as suas próprias vontades prevaleçam. Sabe por quê? Porque eles não conseguem enxergar Jesus como Rei da Glória. Eles não conseguem enxergar como o apóstolo Paulo enxergava. Eles não conseguem falar de si como o apóstolo Paulo falava. Romanos 1, verso 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, servo de Cristo Jesus. E quando ele fala servo ali, ele usa o termo doulos, escravo. Estou preso à majestade do Senhor. Ele me tomou para si. Ele vai esclarecer essa verdade lá em Romanos 6. Eu era escravo do pecado. Mas o Senhor, na sua glória e majestade, me matou. O velho homem já morreu. Agora o pecado já não tem mais domínio sobre mim. E eu vivo para a glória da majestade eterna. E as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam saber que o Rei veio. E que a sua majestade esplenda sobre toda a terra. As pessoas precisam saber que há um Rei que reina soberanamente. E de que maneira eles vão saber isto? Primeiro, quando nós pregamos o Evangelho da verdade, anunciando que Cristo é o Rei da Glória. E isso é fortalecido, é ratificado, é chancelado, é carimbado com o nosso testemunho. Como quem vive debaixo da majestade e autoridade do Deus vivo. Mais do que religiosos, mais do que pessoas que seguem as doutrinas que regem a igreja, nós somos pessoas que andam debaixo do domínio de Cristo Jesus. Sendo assim, sobre nós está a lei do reino. Nós vivemos a ética do reino. A nossa verdade é a verdade do reino. Os nossos passos nós damos dentro das diretrizes do reino. Que reino é esse? O reino de Cristo Jesus. O reino do Rei da Glória. Isso é uma verdade na tua vida? A tua vida é regida e caminhada dessa maneira? O teu casamento obedece às leis do Rei da Glória? A tua relação com o teu cônjuge, você homem com a tua esposa, você mulher com o teu esposo, o teu relacionamento, a dinâmica que você segue na tua vida é a dinâmica do reino? Você ama como o rei deste reino mandou você amar? Você honra a tua esposa, homem, como o Senhor Jesus mandou honrar? Você, mulher,
Você dá dignidade ao teu marido como o Senhor Jesus mandou dar? Você dá a ele a honra que o Senhor Jesus mandou dar? Você pai, você mãe, você ensina os teus filhos ou o teu filho dentro da ética do reino? É a ética do reino que impera na tua vida? Na vida que você passa aos teus filhos? Os valores e princípios que você transmite aos teus miúdos, aos teus pequenos, é a ética do reino? Os teus filhos sabem mais sobre ciência, matemática, português, mais sobre jogos, videogame, informática, internet, do que sobre Jesus? Você tem ensinado a ética do reino aos teus filhos? Eu tenho, pastor, eu tenho ensinado eles que eles têm que ir à igreja. Ledo engano. Como se a igreja salvasse alguém. Você tem ensinado os teus filhos sobre temperança? Domínio próprio? Mansidão, bondade, longanimidade? Hoje pela manhã, na devocional, lendo Gálatas 5, chegou lá no texto, né? E no meio lá, foi lido domínio próprio. O Davi já esticou o pescoço e olhou para a mãe dele. Por quê? Porque ela tem exortado a ele a que tenha domínio próprio. A que viva debaixo do reinado de Cristo. Você tem ensinado o teu filho a isso? Ah, pastor, eu tenho levado ele à igreja. Nós vamos ficar aqui igual aquele embate de Jesus com Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, ágapes-me, Senhor, filéus-te. Né? Eu sou teu amigo. Pedro, ágapes-me, filéus-te. Pedro, ágapes-me. Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, se você me ama, vai apacentar as minhas ovelhas. Vai e vive debaixo da ética do meu reino. Obedeça-me. Dispõe a tua vida para mim. Isso é ter uma vida debaixo do domínio do Rei da Glória. Na tua profissão, você obedece à ética do reino? Ah, pastor, mas está complicado. O governo tem pesado a mão, muitos impostos, muitas coisas. E a gente é capacitado em desculpas, né? Você tem vivido a ética do reino? No teu pastorado, pastor José Ricardo, você tem vivido a ética do reino? É a glória do reino que você procura? Muitas vezes nós somos muito hipócritas. Falamos viver uma coisa, mas praticamos outra. As pessoas precisam conhecer a ética do reino. Através do quê? Da pregação da palavra e da nossa vivência. Jesus mostra àqueles homens não só um princípio, não só uma retórica, ele não traz só belas palavras, ele ratifica através da sua vida. Pastor, mas aqueles homens não entenderam, porque eram deste mundo. Eles acusam Jesus de estar com aqueles que eles estavam. Tu tens demônio. Eles falam isso porque eles estavam com Satanás. O próprio Jesus diz isso a eles. E assim, eles diziam viver uma ética do reino, mas eles não eram. Tanto que Jesus vai falar, raça de víboras, hipócritas. É o que vocês são. Vocês são filhos de Satanás. É isso que vocês são. Então, nós, queridos, precisamos anunciar. Mas, além de anunciar, nós precisamos crer e viver isto na nossa vida. No que você falou dos teus irmãos essa semana, prevaleceu a ética do reino? No comentário que você fez a respeito dos teus irmãos na fé, a respeito do teu pastor, da família do teu pastor, dos teus presbíteros e da família deles, dos teus irmãos, da SAF, da OMP, de tudo, prevaleceu a ética do reino? Os teus comentários estavam dentro dos princípios da palavra de Deus? Com amor, não levantando falso testemunho, não sendo caluniador. É isso que nós precisamos apresentar. E quando Jesus fala, eu sou, ele fala, olha, o rei veio. E não é mais debaixo da lei dos fariseus que as pessoas vão viver. Não é mais debaixo do conhecimento dos escribas, mas é debaixo da ética do reino deste rei. E este rei sou eu. É isso que nós precisamos falar para as pessoas.
Vocês não vão mais satisfazer os seus próprios desejos, nem suas próprias vontades. Não é o umbigo de vocês que vocês vão servir, mas a Cristo Jesus. Se me perguntarem sobre Jesus, quem é Ele? Ele é o eu sou. Ele é o Rei da glória. Jesus ainda falando a respeito de si, falando a respeito dessa sua manifestação, dessa sua palavra maravilhosa, uma terceira coisa nos é ensinada. Quando Jesus fala que Ele, o ego eimi, o eu sou, revela que Jesus, Ele é Deus. Então, quando nós olhamos pela palavra do Senhor e Ele diz eu sou, nós entendemos que Ele é Deus. E lá, no verso 58 de João 8, diz assim, olha, respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes de Abraão ser, eu já era. O eu sou já estava lá. Antes de qualquer um que os judeus considerassem grande ou divino, Jesus era. Ele já existia. E sobre ele era o Senhor. Os judeus se consideravam filhos de Abraão. E consideravam o patriarca maior do que qualquer outra pessoa. Nós somos filhos de Abraão. Eles afirmam isso com veemência, né? Nós somos de Abraão. Nós não somos bastardo, não. Você pensa que está falando com quem? Está falando com os filhos de Abraão. Jesus diz, olha, eu sei quem é Abraão. Eu sei quem ele é. Grande. Está lá em Hebreus 11. Patriarca. Está lá nos anais dos heróis da fé. Mas saibam de uma coisa. Antes dele ser, eu já era. Antes de Abraão existir, eu já estava lá. Na realidade, antes de qualquer coisa existir, eu já estava lá. Quando tudo era caos, quando tudo era informe, quando tudo era deformado, vazio, sem sentido, escuro, eu já era. E ao som da minha voz, tudo tomou forma, ordem. Eu estava lá. Por quê? Porque eu sou Deus. Jesus então afirma aqueles homens, vocês se dizem de Abraão, mas antes que Abraão existisse, eu sou. Mostrando que Abraão não era maior que Jesus. E que no seu ofício, Abraão se submeteu à autoridade de Cristo. E ainda, quando o Senhor Jesus diz que antes que Abraão existisse, eu sou, a sua deidade, ou seja, divindade, a sua pessoa como Deus, sua soberania sobre o Cronos, o cosmos, se revelam aos corações esperançosos em Deus. Deus veio até vocês. De que maneira? Eu sou. Quando eu aponto, não sou eu não, tá, gente? Estou fazendo uma personificação muito malemar, né? A palavra diz que eu sou imagem e semelhança do Pai, né? Muito malemar, muito mal acabado, né? O Senhor está me aperfeiçoando, me trabalhando, né? Mas eu estou falando do Senhor Jesus. Ele diz, eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Sabe quem eu sou? Geração incrédula e aterrada. Eu sou Emanuel. Que quer dizer Deus conosco. Do hebraico, Immanuel. Né? Lá de Isaías capítulo 7, verso 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel. Immanuel. Deus conosco. Toda vez que você ouvir uma palavra começada ou com el, ou terminada em el, tem a ver com Deus. Tá? Tem a ver com Deus. Tá? Então, Emanuel, o Deus conosco. O El Shaddai, o grande eu sou. Eu sou Deus. Se vocês não acreditarem assim, vocês não terão em vocês a vida eterna. Vocês não terão em vocês a salvação. Eu sou a presença do Senhor, eu vim até vocês para transformar a história. O problema é que os homens tendem a negar essa divindade no seu meio. As pessoas tendem a acreditar em homens. Eu vejo muitos cristãos, ou ditos cristãos, falando de Gandhi,
falando de Krishna, falando de tantas outras pessoas, Chico Xavier, mas não tendo um mínimo de conhecimento de quem é Jesus. Propagam, retweetam, repostam, compartilham palavras de gurus e de sábios, mas não tem no seu coração que Jesus é Deus. E que como Deus, Ele salva. E como Deus, Ele julga. Como Deus, Ele eleva em amor, mas que como Deus, Ele pesa a sua mão sobre injustos e iníquos. Falamos muitas vezes da nossa igreja. Falamos da nossa religião. Esses dias eu chamei a atenção de uma pessoa. Ela foi falar do evangelho a outra pessoa e ela começou a falar do pastor. Fico feliz que ela me ama, mas não é de mim que ela tem que falar. Porque no máximo que eu vou fazer é propagar às pessoas a palavra, mas eu tenho que apresentar a Deus. A esse Deus que veio ao nosso meio, a esse Emanuel, o Deus conosco. Que é capaz de transformar vidas, de transformar histórias, de salvar famílias, de mudar o estado de uma nação. As pessoas precisam saber que Jesus é Deus. E tê-lo como Deus, tê-lo como Senhor, tê-lo como a presença de Deus em suas vidas. As pessoas muitas vezes até admiram a Jesus, mas não o conhecem como Deus. Não o têm como Deus. Eu já me deparei com vários crentes de anos de carreira. Por isso que eu digo, não despreze a sabedoria adquirida pelos anos. Não despreze o conhecimento que a vida dá. A vida é uma ótima escola. Mas muito mais do que experiência humana, nós precisamos de experiência bíblica. Tem muita gente com uma carreira longa. Você começa a conversar, a pessoa não sabe que Jesus é Deus. Não o reconhece como o ser divino. Não iluminado, né, como um astro artificial que recebe de alguém maior a luz sobre si. Ele é a luz. A palavra diz que ele é o sol da justiça. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele tem luz própria. Por quê? Porque ele é Deus. Nós somos como a lua. Você conhece um pouco de astronomia? A lua, ela é um satélite da Terra. E a gente olha às vezes para a lua para fazer aquelas declarações de amor, né? Oh, meu amor, olha a lua. Né? A esposa olha e fala assim, a lua está tão linda. E aí você fala assim, né, para ganhar pontos com a esposa, ela saiu desse jeito para contemplar a tua beleza, meu amor, né? Todo romântico, tudo, né? Mas conhecendo um pouco sobre astronomia, nós sabemos que a lua, ela não tem luz própria. Tem aqueles que estão irritados, a esposa fala, olha que lua linda, né? E de repente a lua se esconde, ela se escondeu para não te ver, né? Você já está com raiva da esposa? Não seja assim contigo, tá? Mas a lua não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. Por isso ela tem fases. Cada uma das fases é um reflexo da luz do sol. Mas o sol, ele tem luz própria. Calor próprio. Ele tem força, energia em si mesmo. Jesus é o sol da justiça. Ele é a brilhante estrela da manhã. Por quê? Porque ele é Deus. E nós precisamos apresentar às pessoas esse Cristo divino. Esse Cristo como Deus. Ele veio até nós, ele esteve no nosso meio, em plenitude de sua divindade. Também em plenitude de sua humanidade. A palavra diz que ele sofreu como nós. Padeceu dos mesmos males que nós padecemos. Ele sabe, como Isaías profetiza, ele sabe o que é sofrer. Isaías vai dizer que ele é homem de dores. Ele vivenciou, ele sabe. Paulo vai também discorrer a respeito disso. Ele sabe o que nós passamos porque ele passou. Mas ele é capaz, ele tem poder para nos salvar
Ele tem o poder para nos levar para a glória do Deus Altíssimo, porque Ele é o Deus em nosso meio. Ele é o Emanuel. Deus pisou a face da terra, mediante a vinda de Cristo Jesus. E quando ele diz àqueles homens, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou. Tu és o que, blasfemo? Filho de Beelzebu? É o que aqueles fariseus estavam dizendo. Eu sou o Deus que vocês dizem servir. Eu estou aqui. Mas o vosso pecado e o vosso pai que vos cega não vos deixa me conhecer. Se a pessoa não tem acreditado em Jesus, e você tem pregado o Jesus das Sagradas Escrituras, e você tem pregado o Jesus de maneira verdadeira, é porque essa pessoa não foi libertada por Deus. Pastor, mas o que eu faço? Ore por ela. Clame pela vida dela. Agora, ela só vai poder ser liberta se o Senhor assim o quiser e se Ele for apresentado a essa pessoa como um Deus verdadeiro. Então, quando Ele fala, e a palavra então nos mostra, quando Ele diz, eu sou, ego em mim, eu sou Deus, e eu estou no meio de vós para mudar a vossa história. Eu sou Emanuel, o grande eu sou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu coração se alegra. Meu coração rejubila. Porque Jesus é Deus. E Ele sendo Deus, nós temos esperança. Nós temos a verdadeira alegria. Porque Ele tomou conta de cada um de nós. Então, quando Cristo fala de si como eu sou, Ele revela a sua essência, seu poder, sua pessoa, revelando o que o mundo precisava saber para encontrar o caminho da eternidade. Sabemos que nem todos serão alvos dessa transformação advinda do eu sou, mas sabemos que a todos quanto o Senhor quer salvar, é mister conhecerem quem Ele é, saberem o que significa eu sou. Por isso, vamos espalhar ao mundo quem é Cristo, quem Cristo é, cumprindo a grande comissão, levando a mensagem transformadora do Evangelho por onde quer que formos. E que Deus nos abençoe nesta obra. Que nós possamos ir e proclamar que Ele é o Messias esperado, que Ele é o Rei da Glória e que Ele é o Emanuel, o Deus presente aqui conosco. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos encha dessa sua glória e desse seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar. Fecha os teus olhos e eu quero orar com você nesse momento. Pela tua misericórdia, ó Pai, transformadora nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos o poder do Teu Evangelho, a plenitude do Senhor, mas não só de maneira retórica, não só de maneira humana, mas que nós possamos viver, ó Pai, essa verdade em nossas vidas a cada dia mais. Que nós possamos também, ó Pai, pregar esta verdade e viver essa verdade de maneira que as pessoas possam ver em nós, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor é, e assim, ó Pai, que eles possam receber também essa palavra transformadora, essa palavra de mudança e de vida em suas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, nessa empreitada. Não é fácil, mas que nós possamos cumprir com amor e com graça, no nome de Cristo Jesus. Amém.